Vamos falar de duas armas poderosas no mundo espiritual, que é o jejum e a oração. Mas vamos hoje falar especificamente sobre o jejum. Irmãos, ouça até o final para que você compreenda quão poderoso é o jejum no mundo espiritual. Amém? Irmãos, entenda uma coisa, que para você orar e jejuar, você precisa ter fé, você precisa confiar em Deus. Porque se você não confia em Deus, você não vai jejuar, nem orar a Deus. Você precisa ter fé em Deus. Se você for incrédulo, você vai passar ano e não vai acontecer nada. Entenda uma coisa, Deus não trabalha por vista, Deus trabalha por fé. É tempo de nós buscarmos a Deus de verdade. É tempo de você reagir, começar a orar, começar a jejuar, começar a buscar a Deus. Ei, saia desse comodismo espiritual. Saia dessa preguiça espiritual. Essa preguiça que diz, não, Deus vai fazer e você não faz nada. Deus vai fazer, mas primeiro a sua parte você também tem que fazer. Jesus ressuscitou Lázaro, mas primeiro o povo teve que tirar a pedra. Ei, Deus vai fazer um milagre, mas você não pode ficar com essa preguiça espiritual. Essa preguiça que para orar, meu Deus do céu, é um sacrifício. Para orar você está morrendo, mas para assistir filmes, para assistir séries, você está bem ligado. Cuidado com essa preguiça de jejuar, que você tem medo de ficar algumas horas sem comer, sem beber, você tem medo de jejuar. Mas para fazer coisa errada você tem coragem. E entenda uma coisa, Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou abrir o mar, mas primeiro toca nas águas. Deus quer fazer um milagre na sua vida, mas você precisa se colocar na posição, você precisa fazer a sua parte. Ei, nós precisamos nos fortalecer em Deus. E se há muito tempo que você não jejua, ei, tá na hora. Tá na hora de você começar a jejuar. Tá na hora de você começar a jejuar. Por quê? Porque o diabo não gosta de crente que jejua. O diabo não gosta de cristão que jejua. E entenda uma coisa, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder de Deus. E esse poder só vem por meio do jejum e da oração. Por isso que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Aleluia. Ei, quando você jejua, Deus quebra o laço do diabo na sua vida. Quando você jejua, Deus fecha a sepultura. Quando você jejua, Deus dá livramento dentro da sua casa. É uma das armas mais poderosas que existe no mundo espiritual, é o jejum. E a igreja precisa voltar a jejuar. Ei, jejuar não é apenas ficar sem comer. Jejuar é você ter domínio sobre a sua própria carne e dizer, não, eu não vou comer, eu não vou me alimentar, porque eu tenho domínio próprio. Precisamos ter domínio próprio. Mas, porém, quando você fica muito tempo sem jejuar, a sua carne fica aflorada. Pode reparar, quando você fica muito tempo, ou quando você não jejua, sua carne fica aflorada. Você peca com mais facilidade, você xinga, você fala palavrão. Por quê? Porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, para que a gente não faça a vontade de Deus. Foi por isso que Jesus disse que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Lá em Esdras 8, verso 23, a Bíblia diz assim, nós jejuamos e oramos, e Deus moveu-se pelas nossas orações. Aleluia. Ei, comece hoje a jejuar e a orar. Sabe por quê, irmão? Porque se você não consegue vencer, escute, se você não consegue vencer um prato de comida, que amanhã você vai ter de novo, então como você vai resistir às ofertas do diabo? Como você vai resistir ao engano? Se você não consegue se controlar, se você não consegue controlar suas vontades, se você não consegue controlar sua carne, se você é vencido por um bolo, por um almoço, por um café, por um doce, o diabo olha para você e diz assim, olha, se ele é vencido por essas coisas tão banais,
Imagine quando eu colocar um laço diante dele. Imagine quando eu colocar uma grande oportunidade diante dele, ele não vai aguentar, ele vai ceder. Ei, irmão, mas hoje eu vim aqui para te acordar, para te despertar espiritualmente. Ei, irmão, reage. É tempo de você voltar a orar, a jejuar, porque o diabo não brinca. Ei, crente, tome uma posição diante de Deus. Tome uma posição diante de Deus. Porque eu creio que nessa última hora Deus vai levantar um exército forte. Deus vai levantar os seus remanescentes para orar, para jejuar. Ei, é jejuando e orando que você vai vencer. É jejuando e orando que você vai vencer. Ei, o diabo não suporta uma igreja que jejua. O diabo não suporta um cristão que jejua. Ele não suporta. Ei, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Deus está convocando o seu povo para jejuar. Deus está convocando os seus filhos para jejuar. Ei, irmão, é o último tempo da igreja na face da terra. Ei, é chegado o tempo de você começar a jejuar. Se até o diabo pede para os seus adeptos ficarem sem comer, fazerem jejum para terem força no mundo espiritual. Ei, irmão, saiba que muitos jejuam. Os filhos das trevas, eles jejuam para ter poder vindo das trevas. E agora o cristão não quer jejuar. Mas imagine, irmão, se Deus tiver um povo, um exército que jejua, que vive orando e jejuando, eles vão se tornar poderosos, uma ferramenta poderosa na mão de Deus para libertar os cativos. É tempo, irmão. É chegado o tempo de nós voltarmos a jejuar e orar e buscar a Deus de verdade. Ei, irmão, neste momento receba a força de Deus para você começar a jejuar. Ei, irmão, é jejuando que você vai vencendo. É jejuando que você vai crescendo espiritualmente. É jejuando que você vai ter vitória. Devemos seguir o exemplo de Jesus. Jesus começou o seu ministério orando e jejuando. Mas tem gente que quer começar o seu ministério satisfazendo os desejos da carne, colocando tudo aquilo que desagrada a Deus diante dos vossos olhos. Não tem como, irmão. Não tem como você querer o poder de Deus e não mudar de vida. Não tem como você servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou você não serve. Tem gente que quer ser usado por Deus, mas não ora nem 10 minutos por dia. Não jejua, não paga preço, não renuncia nada e diz: eu quero ser usado. Não tem como, irmão. Essa é a verdade. Eu sei que as pessoas não falam essa verdade, mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui para agradar homem nem mulher, eu estou aqui para agradar a Deus. Essa é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é essa. Sem pagar preço, sem renunciar, você não cresce espiritualmente. Sem pagar preço na oração, no jejum, na santificação, você não consegue crescer espiritualmente. É por isso que você leva essa vida abaixo da média espiritual. É por isso que muitas das vezes você ora e não tem resposta, porque você não está disposto a pagar o preço, você não está disposto a buscar a Deus verdadeiramente. Jesus começou o seu ministério orando e jejuando, e o Espírito Santo o encheu. Ele saiu do deserto cheio do poder do Espírito Santo. Ei, irmão, esse é o segredo. Oração, jejum e obediência. Quer crescer espiritualmente? Comece a orar. Comece a jejuar. Comece, irmão, a fazer a vontade de Deus. Ei, irmão, é chegado o tempo de você tomar uma posição diante de Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando e não podemos chegar diante deles de mãos vazias. Essa é a verdade. Se coloque na posição. Deus vai fazer, mas a sua parte você precisa fazer. Não espere que Deus faça tudo por você e você não faça nada. Não é assim que funciona. Nós fazemos o possível e então o impossível Ele fará acontecer. Ei, irmão, é tempo. É chegado o tempo da igreja de Deus se despertar, sair do sono espiritual e começar a orar, a jejuar. Jesus nos deu exemplo. Vamos voltar a orar e a jejuar mais. Esse é o segredo da vitória. Aleluia. Apenas tenha fé. Confie em Deus. Confie em Deus, porque quando você começar a orar e jejuar, saiba de uma coisa, que Deus vai fazer
abundantemente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Confie em Deus, porque em Isaías 46, verso 10 diz assim, que Deus conhece o fim das coisas antes do início. Ei, a Bíblia diz que Deus conhece o fim das coisas antes do início. Então as pessoas podem olhar para você e estar dizendo assim, olha, desista. Desista, você não vai conseguir. Alguém pode estar olhando e dizendo assim, olha, abandone tudo isso, saia dessa casa. Alguém pode estar dizendo assim, não, pare de buscar a Deus, você nunca vai ser usado por Deus. E Deus nesse momento está dizendo assim, olha, você não está vendo o início, mas eu estou vendo o final. Apenas não pare, não desista, continue. Persista, porque Isaías 55, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ei, crente, Deus está trabalhando em um nível que talvez você não entenda, você não compreenda. Mas você apenas precisa crer e ter fé e dizer, Deus, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida, na minha família. E lembre-se de uma coisa, que tudo, exatamente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Apenas tenha fé, apenas crê em Deus, confie em Deus e volte a orar, volte a jejuar, porque quando você começar a orar e a jejuar, você vai ver que a sua vida vai mudar. Quando você verdadeiramente começar a orar e a jejuar, a sua vida vai mudar. Faça a prova e verá. Que Deus abençoe vocês.